com aquelas respostas a essas perguntas, achar o real motivo daquele infortúnio, daquela tribulação, daquela coisa do mar agitado, porque eles eram o homem do mar, não era uma coisa normal para eles. Eles lidavam com tempestades, mas aquela tempestade era diferente. E olha que coisa interessante, versículo 9, fala assim: e ele, Jonas, disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Interessante, ele fala hebreu, ele não fala judeu, mesmo porque no Antigo Testamento o hebreu significa aquele que é do outro lado, aquele que é de outra parte. Então, interessante que o versículo 10, então os homens se encheram de grande temor, eles ficaram com medo, eles ficaram muito apavorados. Grande temor é isso. E lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ele falou: eu sou hebreu, eu adoro a Deus, mas Deus falou comigo, mandou ele pregar a mensagem e eu fugi. Eles puseram a mão na cabeça certamente e falaram assim: nós abrigamos um fugitivo de Deus, alguém que está fugindo de Deus, e não é justo a gente pagar por esse homem. Então, versículo 11, disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Perguntaram para ele: eu sou profeta, eu sou hebreu, estou fugindo de Deus. Eles falam: o que nós vamos fazer para que o mar se acalme? Porque no conhecimento que eles tinham, aquilo era uma coisa brava, algo tremendo, sobrenatural, não ia parar de uma vez por outras, porque o mar se levanta e se engrossa cada vez mais. Nós estamos conversando aqui, Jonas, contigo, mas o negócio está ficando pior a cada vez mais. A ira de Deus se acendeu de tal maneira que, olha, nós não temos culpa de você ter pego o nosso barco. Tanto barco para você pegar lá, você vai pegar justo o nosso barco. Nós perdemos os bens que tínhamos, as mercadorias que íamos comercializar para aliviar o barco, mas o barco está a ponto de se quebrar e nós a ponto de morrer nesse mar. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. O que é isso aqui, meus irmãos? Confessar pecado. Lembra que quando Deus inquiriu Adão já foi falando assim: foi a mulher que me deste. Não assumiu a responsabilidade. E aqui esse profeta, ele assume a responsabilidade. Primeiro ele admitiu para assumir, né? Exatamente. Então, e ele fala uma coisa tremenda. Ele fala assim: me joga no mar. E aqueles homens, então, no versículo 13, remaram se esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor. Olha que coisa interessante, se converteram a Deus, ao Deus verdadeiro, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Deixaram a vaidade dos ídolos, se voltaram ao Criador verdadeiro. Ou seja, aquela situação horrível que estava no barco deles não foi em vão, teve um propósito que acabou abraçando, já que está ruim, tira o proveito dessa situação. Isso. Acabou convertendo que estavam ali. E o esforço humano em se salvar. O esforço humano, quem está perdido, ele pode remar, ele não consegue se libertar. Ele não consegue se libertar do mal, não consegue se libertar do pecado. Só mesmo a intervenção divina. No versículo 14 eles pedem essa intervenção divina, porque as forças talvez chegaram ao fim. Estavam remando, mas estava ficando cada vez pior. E eles não queriam jogar Jonas no mar, porque falassem: se esse homem é um homem de Deus, se a gente fizer isso, o negócio vai ficar pior ainda. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos, não morramos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Então eles falaram assim, outras palavras para Deus: esse mar desse jeito, isso que está acontecendo, essa perda que nós tivemos, essa descapitalização que nós
nós sabemos que te aprove, foi a tua vontade, e nós não vamos nem questionar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o grande problema do ser humano é falar: por que eu estou com câncer, por que eu estou sofrendo, por que a geladeira está vazia, por que eu não consigo trabalhar, por que isso? Nós não devemos questionar Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós temos que simplesmente aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Porque hoje a coisa pode estar ruim, mas amanhã não estará. E naquele momento a coisa estava ruim, a coisa estava brava, o mar era contrário, estava tudo ruim. Mas no dia seguinte veio a bonança. Aleluia. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou a fúria. Interessante que eles viram um milagre. O negócio estava perdido. Jogaram o responsável por aquela situação ao mar, e o mar se acalmou. Diz o 15: e temeram, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temeram, versículo 16: pois estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Eles aqui então deixaram os deuses deles, se converteram a esse Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra e do mar, e fizeram voto. Certamente deveriam falar: se o Senhor for conosco, se o Senhor for nosso Deus, nós te seguiremos, nós te adoraremos como esse hebreu te adorava. Versículo de número 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Os historiadores falam assim: baleia tem uma garganta pequena. Daí uma vez na escola dominical, quando a gente estudava muita Bíblia, gostava de estudar a Bíblia, uma coisa linda, com os irmãos, alguém falou assim: mas Deus é poderoso fazer um milagre, alargar a garganta do grande peixe. Aqui fala grande peixe, Jesus falou baleia. Podem ler lá em Lucas. Entretanto, existe uma baleia, uma classe de baleia chamada cachalote. Ela tem uma grande garganta, tanto é que quando ela abre a boca assim, dá para você ver, você vai no YouTube, você vai ver ela. É o tipo da baleia como o Moby Dick, eu não sei se vocês lembram do desenho, aquela baleia é um cachalote. Muito bem, então esse cachalote, esse grande peixe, ele engoliu Jonas. E Jonas então, ele diz aqui no versículo 17, que ele esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pergunta para vocês, que estudam comigo: o que aconteceu com Jonas nesses 3 dias? Foi um milagre de vida. Será que ele sobreviveu? O que aconteceu com Jonas nesses 3 dias? Ele provavelmente tenha morrido e ressuscitado. Muito bem, todo ser vivo, ele faz a digestão. Nós fazemos a digestão. Quando a gente come um pão, uma carne, a carne demora mais no processo de digestão. O nosso organismo, e de todos os seres vivos, do grande mamífero, que é o grande peixe aqui, ele começa a jogar no estômago um ácido chamado HCl. Esse ácido, se você jogar aqui nesse carpete, ele começa a corroer o carpete todinho. Imagina algo indigesto. E aqui entra o primeiro obediente na história, o grande peixe. O peixe ficou com ele 3 dias e 3 noites. E sofreu certamente. Você já comeu alguma coisa que lhe fez mal e você não conseguia? Não tinha ninguém para dar um chá de bolo para o grande peixe. O chá de bolo, quando você está ruim, você toma, ele joga fora, né? Às vezes a gente come um negócio que não fica bem lá no estômago, a gente sente dor de cabeça, dá febre, a gente sente um cansaço, incha. Então o corpo quer expulsar aquele mal. E o fato da gente ficar molinho, amuado e tal, é para a gente economizar energia para expulsar aquele mal. Daí a gente vai e toma um chá de boldo, alguns tomam heparema, outros tomam... Mas chá de boldo já é o suficiente. Você vomita, você passou tudo, passou febre. Imagine o peixe com o profeta indigesto. E vai HCl, o homem não digere. E Deus com a mão
sobre um homem, sobre um cadáver. Capítulo 2: E orou Jonas ao Senhor Deus nas entranhas do peixe. E ele vai falando da angústia dele, porque imagina esse momento que os homens vão pegar ele e vão jogar no mar em fúria. Era o fim dele, era o juízo, era merecido. E ele fica angustiado. As pessoas, quando estão próximas à morte, elas ficam angustiadas. E diz que ele clamou ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei. Esse inferno aqui, a palavra no hebraico é Sheol, que significa morada dos mortos. É aqui que eu fundamento a minha palavra, que ele morreu no ventre da baleia. Ele foi para o Sheol, para a morada dos mortos. Mas ele gritou, e Deus ouviu a voz dele, e diz assim: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram sobre mim. Aquele mar agitado, e ele chega ao fundo do mar, e aí que o grande peixe o encontra, e aí que vem, Deus manda um submarino no céu, usando esse grande peixe, que o acolhe no seu ventre, na sua barriga. E ele então, no versículo de número 9 do capítulo 2, fala assim: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Irmãos, já leram em Hebreus algo tremendo: não cessemos de lhe oferecer sacrifício de louvores, lábios que confessam o seu nome. Isso chama-se evangelização. E essa matéria que nós estamos aprendendo. E nós estamos aprendendo hoje com esse homem que conhecia Deus. E nós vamos ver no capítulo 4 que ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era perdoador, sabia que Deus era compassivo, misericordioso, cheio de amor. Sabia que Deus, ele se arrepende do mal. E nós vamos encontrar essa palavra e eu vou explicar por que ele fala se arrepende do mal. 10 do capítulo 2: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na pedra. Olha como Deus é tremendo. Quantas vezes Moisés feriu a rocha? 2 vezes. A primeira vez o povo tinha sede, e a Bíblia fala: minha alma tem sede de ti. Mas eles tinham sede porque estavam no deserto. E Deus falou assim: Moisés, fere a rocha. E Moisés foi lá e feriu a rocha. A rocha é o símbolo de Cristo, é o tipo de Cristo. Da segunda vez o povo reclamou de novo, murmurou, falou que tinha sede. E sede é algo tremendo. Não é sede de Coca-Cola, não é sede de Fanta, não é sede de suco de laranja, é sede de água. Então Deus falou assim: fala a rocha. Basta falar. Basta falar que a tempestade acalmou. Basta falar que o peixe restituiu Jonas à terra dos viventes. Mas Moisés feriu e chamou o povo de rebelde. E Deus é um Deus compassivo. Deus sabe quando nós estamos com sede, quando a caminhada está longa, quando nós não suportamos mais o peso dos dias, e nós temos sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aquieta-te, a minha alma, espera em Deus, e eu ainda o louvarei. Louvado seja Deus. Então, esse Jonas, é interessante como Deus é tremendamente cirúrgico. O peixe pega ele no caminho de Jope, e que está indo para o outro lado. Daí vai pondo para o caminho certo. Nós precisamos ir para o caminho certo. Deus vai enviar o grande peixe quando a gente ir para o caminho errado. E o peixe vai nos levando. E muitas vezes a gente vai sofrendo com o peixe. Existia uma superstição, uma profecia, um dito em Nínive, que Deus enviaria um homem para Nínive, para alertar Nínive de um grande mal. E esse homem seria jogado na praia através de um peixe grande. Você já viu assim, você passa, está assim, sorria, você está sendo filmado. E é verdade.
Dr. Jairinho e todos esses criminosos aí que fazem esses crimes, sempre teve uma câmera filmando eles no elevador, no parque, não sei aonde, na rua. E certamente podia ter homens ali, pescadores, e viram um grande peixe. Cuspiu o homem. Esse homem deve ter saído da barriga daquele peixe todo descamando por causa do ácido clorídrico, com a pele toda manchada. E esse homem saiu gritando em Nínive. Ele falou assim: Deus vai destruir Nínive, não vai ficar um. Era isso que ele pregava. Vamos ver no capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Deus não desistiu de Jonas. Que coisa tremenda! Deus não desistirá de nós e de nossa casa. Dará uma segunda chance, restituirá o ministério, perdoará e reerguerá. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, Deus disse a Jonas, versículo 2, e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias ao caminho. E ele percorreu aquela cidade por 3 dias, gritando. Clamando significa gritar, que Deus iria destruir Nínive. E ele pregava. E ainda 40 dias, e ele avisando a Nínive, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, será destruída. Irmãos, nós temos que sair por onde a gente puder e pregar o Evangelho. Amém. Pregar o Evangelho a toda criatura. O que as pessoas vão fazer com o Evangelho que pregamos já não compete a nós. Não compete a nós achar que a gente vai ganhar a pessoa, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E aconteceu isso aqui. E os homens de Nínive creram em Deus. Por que eles creram? Eles eram maus, eles eram perversos, eram tipo Pedrinho matador. Mas eles creram porque o Espírito Santo